falarei um pouco sobre uma das propriedades das substâncias, que é a densidade. Trabalhando a habilidade, realizar cálculos estimativos e interpretar dados de solubilidade, densidade, temperatura de fusão e de ebulição para identificar e diferenciar substâncias em misturas. Então, alguns pensamentos iniciais. Por que alguns materiais boiam na água enquanto outros afundam? Como por exemplo, por que a madeira boia enquanto uma pedra afunda? Uma outra coisa é aquela pergunta muito conhecida que é: o que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Então, nessa questão sobre o material afundar ou boiar, a massa é importante para saber se o material afunda ou boia? Qual material afunda mais facilmente, uma tora de madeira ou uma pequena pedra? Alguns materiais possuem características diferentes em relação a esse comportamento, enquanto alguns boiam, outros afundam. Então vamos ver um pouco. Um pensamento muito comum é dizer que materiais pesados afundam enquanto materiais leves boiam, geralmente associado à massa. Porém, se compararmos uma tora de madeira, é provável que ela boie. Então, um pedaço grande de madeira, mesmo sendo pesado, pode ser que boie, enquanto uma pedra, mesmo sendo pequena, vai afundar. Então, a massa ela é importante para a determinação se o material boia ou afunda, mas ele não é o fator determinante. Esse comportamento está relacionado com a densidade. Então a densidade é a relação entre a quantidade de um material e o espaço que ele ocupa. A quantidade do material é dada pela sua massa, então o quanto de massa que tem em um material. E o espaço do material ele é dado pelo volume. Então podemos dizer que a densidade é a relação entre a quantidade de material medida pela sua massa e o espaço que ele ocupa, ou seja, o volume que ele ocupa. Pela massa, a gente mede o quanto que há de um determinado material. Geralmente ela é dada em grama ou quilograma. Então, a massa é o valor que a gente observa quando estamos numa balança, por exemplo. Quando a gente vai na farmácia ou a gente sobe alguma balança, o valor que é obtido é o valor da massa. O volume, ele mede o espaço que é ocupado por um determinado material. As unidades de medida mais comuns são litro ou mililitro. O volume ele indica o espaço que vai ser ocupado pelo material. 1 litro, 2 litros, 100 ml, 200 ml. Quantitativamente, para determinar a densidade, pode ser calculada pela razão entre a massa e o volume. Então, a densidade, que é representada por D, ela é dada pela razão, pela divisão da massa pelo volume. Então, a massa dividida pelo volume. Como dizemos anteriormente que as unidades de medida para a massa são geralmente grama ou quilograma e para o volume são utilizados litro ou mililitro, então as unidades de medida para a densidade são geralmente grama por ml, grama por mililitro ou quilograma por litro. Temos então alguns exemplos de cálculo da densidade. Então, no primeiro exemplo, qual a densidade da água sabendo que 1 litro de água tem 1 kg? Então, a massa que a gente tem aqui nesse caso é de 1 kg, enquanto o volume é de 1 litro. Então, para calcularmos a densidade, fazemos a relação da massa dividido pelo volume. Então, a massa é 1 kg, então no lugar aqui do M a gente coloca 1 kg. No lugar do volume, no lugar do V, colocamos 1 litro. Então, nesse caso, fazendo a divisão, 1 dividido por 1 é 1. Então, temos aqui que a densidade da água é 1 kg por litro. Então, segundo exemplo, qual a densidade da água sabendo que 15 litros de água tem 15 kg? Então, novamente, temos aqui uma certa quantidade de água e o seu valor em massa. Então, a massa, nesse caso, 15 kg, enquanto o volume, 15 litros. Para calcular a densidade, fazemos a relação massa dividido pelo volume. Então, a massa, 15, então no lugar do M colocamos o 15, no lugar do volume, também 15. Então, resolvemos a divisão, 15 dividido por 15 é igual a 1. Então, a densidade da água, nesse caso, também é 1 kg por litro. A densidade, como percebemos nesses dois exemplos, mesmo que a quantidade fosse diferente, a densidade foi a mesma. Então, mesmo usando valores de massas e valores de volumes diferentes, quando fazemos a relação da densidade, quando dividimos a massa pelo volume, o resultado será o mesmo. Então, para qualquer quantidade de uma substância,
Quando fazemos essa relação de massa dividido pelo volume, obteremos o mesmo resultado. Se pegássemos uma quantidade diferente aqui de água, 10, 20, 15 quilos, e dividíssemos pelo seu volume, teria que dar o mesmo valor. Exemplo 3. Uma barra de chumbo de massa 28,2 gramas ocupa 2 ml. Qual a densidade dessa barra de chumbo? Então, primeiro, separamos aqui as informações. Então, sabemos que a massa é 28,2 gramas, enquanto o volume, 2 ml. Então, para calcular a densidade, pegamos a massa e dividimos pelo volume. Então, a massa aqui nesse caso, 28,2, dividido pelo volume, que é 2. Então, 28,2 dividido por 2, resolvendo a conta, dará um total de 14,1. Nesse caso, grama por ml. Então, diferentemente da água, quando fazemos a conta, o resultado será diferente, pois são substâncias diferentes. Mas se pegássemos outros valores de massa de chumbo e dividíssemos pelo seu volume, teria que dar esse mesmo resultado. Então, a densidade do chumbo vai ser de 14,1 gramas por ml. Então, cada substância possui um determinado valor de densidade. Então, a relação entre a massa de um material e o espaço que ele ocupa vai ser diferente para cada substância. Por exemplo, o valor da água, como determinamos nos exemplos, é de 1 grama por ml. Para a madeira, a densidade é 0,5. Para o aço, 7,8. Para o etanol, aproximadamente 0,78. Para a areia, aproximadamente 1,5. Então, cada material possui um determinado valor de densidade. Então, a relação entre a massa de um material e o seu volume vai ser diferente para cada substância. Quando relacionamos a característica do material boiar ou afundar na água, temos que analisar a densidade desse material. Materiais menos densos que a água tendem a ficar nas partes mais altas, ou seja, eles boiam. Então, se o material tem uma densidade menor que a densidade da água, ele não vai afundar, ele vai boiar na água. Então, como exemplo aqui, temos isopor. O isopor ele é menos denso que a água. Então, assim, se colocarmos um pedaço de isopor na água, ele vai boiar. Já materiais que são mais densos que a água tendem a afundar, tendem a ir para as partes mais baixas. Então, a areia, como ela é mais densa que a água, ela vai para o fundo, ela afunda.